Olá, perito. Se você vai fazer perícias para o Cisperjude em casos de BPC-LOAS, você tem que olhar com muita atenção para a resolução CNJ 630 de 2025, notadamente o artigo 7º, que traz um detalhe muito importante. É sobre isso que a gente vai conversar um pouco hoje. Meu nome é Ronivaldo Barros, eu sou médico, perito judicial há 20 anos e faço mentorias para médicos que estão iniciando na carreira pericial. Hoje nós vamos tratar da resolução 630 do CNJ de 2025, que trata de todo o detalhamento acerca do instrumento de avaliação biopsicossocial a ser utilizado nos casos de BPC-LOAS. O artigo 7º traz um detalhe muito importante e você tem que saber. Aproveita, clica no sininho, se inscreve no canal e compartilha esse vídeo com outros peritos, para que esse tema tão relevante chegue também a outras pessoas com interesse no tema. Todos nós sabemos que o instrumento a ser utilizado no Cisperjude para os casos de LOAS, ele era utilizado já na Previdência Social, no INSS. E no contexto do INSS, ele não gerou muitas discussões, porque o INSS dá o seu parecer e não há muita margem dentro do processo administrativo para ampla defesa, para o contraditório. No nosso caso, que realizamos perícias judiciais, tudo tem que estar amarrado, tudo tem que estar correto e observando o que orienta a legislação. Porque o advogado vai efetivamente analisar aquele instrumento que nós produzimos e interpor um recurso, pedir uma complementação, e um dos pontos que eu acho que devem ser observados pelo médico perito judicial quando for realizar a avaliação biopsicossocial é o artigo 7º dessa resolução. Ele é de 29 de julho de 2025 e trata de incorporar a resolução CNJ 595 de 2024, o chamado Cisperjude, a avaliação biopsicossocial. Então, no que toca ao benefício do BPC-LOAS, a utilização do instrumento nesse benefício, essa resolução é que traz todo o detalhamento. Ele, além de trazer o instrumento, o modelo e uma série de considerações, o artigo 7º dessa resolução merece uma atenção muito especial por parte do médico que está preenchendo, realizando a avaliação biopsicossocial com a utilização do instrumento. Veja que ele faz uma referência aqui no artigo 7º, especificamente ao que o médico deve considerar quando da avaliação biopsicossocial. Tem aqui, além de avaliar e qualificar os componentes e domínios a que se refere o artigo 6º, basicamente o domínio funções do corpo e o domínio atividade e participação, aqueles que fazem parte da avaliação médica, porque tem domínios em atividade e participação que vocês sabem que fazem parte da avaliação do assistente social. Ao médico incumbe, ao perito médico, pronunciar-se sobre a existência de alterações na estrutura do corpo que configurem maiores limitações e restrições ao avaliado do que as alterações observadas em funções do corpo. Então isso é uma coisa que está no cerne da avaliação. Se você marca assim essa resposta lá, você vai ter que mostrar que a estrutura do corpo está alterada e vai ocorrer uma majoração da pontuação do eixo funções do corpo. Depois disso, no inciso 2, sinalizar se as alterações em funções do corpo e estruturas do corpo configuram prognóstico desfavorável. Aqui também, se a resposta for positiva, há uma majoração da nota atribuída ao eixo funções do corpo. Daqui a pouco eu vou mostrar em um laudo. Terceiro, e aqui é o mais importante, pronunciar-se sobre a possibilidade das alterações em funções e estruturas do corpo serem resolvidas em menos de 2 anos. Eu tenho um vídeo aqui no canal que mostra como apresentar esses dados no instrumento. Mas o que eu quero chamar a atenção nesse vídeo é essa questão aqui, ó. Esse pronunciamento do médico acerca da existência de impedimento ou não deve considerar as barreiras apontadas na avaliação social. Então, essa informação aqui denota o seguinte, que, de algum modo, o instrumento tem que estar estruturado de maneira a garantir que o médico tenha acesso à avaliação social para poder, nessa avaliação, ver as barreiras que foram identificadas, em função dessas barreiras, responder os quesitos em funções do corpo. Então, a depender de uma barreira, por exemplo, arquitetônica, escadas de acesso à residência, uma ladeira que dá acesso lá ao bairro da pessoa, a casa onde ela mora. Então, essa barreira, juntamente com a função do corpo, ela vai produzir um resultado
X na avaliação. E o médico, para responder lá nos itens da função do corpo, tem que levar em consideração a existência dessas barreiras que foram identificadas na avaliação social. Em outras palavras, o médico tem que examinar o laudo de avaliação social antes de responder ao instrumento. Pelo menos é o que está dito aqui, né? Porque é uma exigência para que o médico, é algo que o médico tem que levar em consideração quando vai responder esse instrumento. Então, isso aponta também para a necessidade de avaliação social ser feita antes da avaliação médica. De início, até eu imaginei que não havia essa necessidade, mas em função do que dispõe o artigo 7º, inciso 3º, não há dúvidas de que a avaliação social deve ser feita antes e que o médico, quando vá responder ao instrumento, num caso concreto, ele tem que avaliar esse documento produzido pelo assistente social, identificar as barreiras que foram relatadas ali e considerar isso quando for responder ao seu instrumento. Então está aqui um caso que recentemente eu fiz uma avaliação biopsicossocial e eu cheguei à conclusão que em função do corpo tinha uma alteração grave, porque preencheu aqui esse critério no B1, no B4 foi 1, todos os outros a nota foi 0. Então, como se atribui a maior nota de qualquer dois domínios como nota do eixo, então a nota aqui foi grave. Aí temos estrutura do corpo, a resposta foi não. Se a resposta foi não, não há majoração dessa nota aqui. Perceba, se eu tivesse colocado sim em estruturas do corpo, essa nota seria completa. C completa. A mesma coisa se eu respondo aqui em relação ao prognóstico, se existe um prognóstico desfavorável. Se a resposta for sim, eu justifico aqui e a nota do eixo, funções do corpo, será majorada de G para C. Se for L, vai para moderada, que é o M. Se for M, vai para grave e por aí vai sendo adicionado 1 grau na nota aqui do eixo funções do corpo. Então, basicamente, para responder ao instrumento que está aqui, o médico tem que considerar nas funções do corpo eventuais barreiras encontradas na avaliação social. Então é importantíssimo atentar para isso, porque no ambiente em que nós realizamos a perícia, há sim o contraditório, a ampla defesa, e os advogados podem sim alegar que não houve essa apreciação. Inclusive eu, no campo observações no CISPEJUDE, vou deixar isso bem claro, bem patente, de que avaliei as barreiras indicadas no laudo de avaliação social, no instrumento que foi preenchido pelo perito assistente social. Bom, por isso hoje temos outros vídeos aqui no canal falando do CISPEJUDE, do instrumento, detalhando a sua utilização. Fica com Deus, nos encontramos nos próximos vídeos.